Hey, Malacos, eu sou o Solonei, seja muito bem-vindo ao Snow Geek. Bom, cara, antes do vídeo começar, cara, eu queria falar que agora o canal tem agora um novo parceiro, gente, que é um cara que me vendeu os mangás, cara. Que, mano, ele fez uma promoção pra mim e de mangás, cara, incrível, mano. Os mangás, eles foram incríveis e basicamente eu ganhei um de graça. Deixa eu mostrar eles agora aí pra vocês. Bom, tô aqui agora pra vocês aqui pra mostrar. Ó, aqui, ó, pera aí, ó. Ele me vendeu todos esses aqui, ó, do 1 até o 6 de Mirai Nikki, com o 9 e o 10. Mais o Paradox e o Mosaic. E me deu de presente a número 5 de Pokémon e Black White, cara. Que eu tenho na minha coleção já o 1, 3, o 4, o 8 e o 9. Eu precisava muito do 5, cara, pra coleção. E se você ver aqui, ó. A qualidade dos mangás está impecável, cara. Não tem uma coisa errada, nem nada. Inclusive, ó, o número 2, cara, que é uma coisa que a própria JBC errou, cara. Ele guardou a página extra que eles mandaram, cara. Tudo aqui inteirinho e bonito, velho. E, cara, ele não tem apenas mangás, ele também tem quadrinhos, cara. Vai estar aparecendo agora aqui o print dele, da OLX dele. E aqui embaixo as redes sociais dele e também o canal dele de game, gente. Vão lá, gente, se inscrevam lá, deem essa moral pra ele, que ele merece. Se você quiser comprar mangá muito barato, cara, compra com ele, velho. É isso, agora vamos pro vídeo. Bom, Boku no Hero acabou de um jeito fantástico. E a cena pós-créditos nos revelou um novo herói e também um novo vilão. Bom, e nesse vídeo eu vou resumir pra vocês o arco inteiro, cara. Eu vou resumir colocando apenas os pontos importantes que servem pra você entender toda a história, cara. Ou seja, se você também não aguenta esperar um ano, ou talvez mais, que sempre dá esses atrasos pra ver Boku no Hero, cara, se inscreva aqui agora, vocês vão ver agora, vocês aproveitam também e já dá aquele spoiler pra aquele seu amigo, pra já se vingar dele quando ele te dá spoiler, senão você é um babaca mesmo. Eu sei que eu dou spoiler, enfim, galera. Você é retardado por acaso? É isso, gente. Bora pro vídeo. Escreva aqui embaixo, não para um amigo seu. Inscreva também no canal de games, se eu vou nem. Não, Snow Geek Games. É isso, galera. Bora pro vídeo. Bom, o arco começa com essa nova galerinha do mal indo pro esconderijo do Shigaraki. E quando esse cara chega, ele chega oferecendo algo pro Shigaraki. E nessa hora o mangá ele mostra pra gente, cara, que antigamente existia várias classes de vilões, cara, que o All Might basicamente botou medo em todas elas, mas que após a aposentadoria do All Might elas quiseram voltar à tona. E uma delas que era a Yakuza, que era a desse cara, que na verdade ela tinha um outro nome, eu vou falar disso depois. Esse cara, o Yakuza, ele era o líder de um grupo que era chamado de Os 8 Mandamentos da Morte, que era um desses grupos que operavam desde antes do All Might vir, gente. E, cara, e pra você que não lembra, na terceira temporada o All Might se aposenta após a luta dele com o All for One, que deixa ele totalmente desgastado. Ele se aposenta real, cara. E depois disso, os grupos de vilões querem voltar à tona. Inclusive, ele, desse grupo, ele quer ser o imperador do mal. Ele quer ser o pá de todos os vilões. Porém, o Shigaraki também queria isso, cara. E aí, quando o Yakuza ofereceu a proposta pra ele, ele disse que ele tinha um plano. E pra isso, ele precisava de investidores. Por isso, ele queria meio que fazer um crossover com os outros vilões pra ele poder realizar o objetivo dele. Eu só queria mostrar que eu consegui o número 1 de Boku no Hero. Eu fiquei mal feliz. É muito e nada a ver mesmo. Enfim, cara, porém, nesse momento, o vilão Magni vai em cima dele, e ao que parece é só o Magni encostar nele que o Magni morre. Tipo, ele some. Do nada. Eu entendi a referência. Então, um outro membro vai pra cima dele e assim que encosta nele, ele perde o braço. O que tá acontecendo, né? Então, nessa hora, os vilões, né, gente, os membros do 8 Mandamentos da Morte atacam o grupo do Shigaraki. Eles estão lá atacando eles. E nesse momento, o mangá tira o foco deles e volta a colocar o foco em Midoriya e Mirio. Porque, na verdade, o Midoriya, ele queria pedir uma coisa pro All Might. Na verdade, não pro All Might. Ele queria pedir pro All Might, pedir pro antigo aprendiz dele, pro Midoriya poder fazer estágio com ele. O Sir Nightmare. Acho que tá certo. Se não estiver errado, me desculpem, gente. Eu não manjo de falar inglês tão bem assim, gente. Então eu vou chamar ele de Sir na maioria das vezes, vocês vão saber que é ele, esse cara aí bonitão aí. O Midoriya, ele pede pro All Might meio que fazer a ponte pra ele poder fazer um estágio com ele. Porém, o All Might ele fala que não, e se ele quisesse, o Mirio tava lá pra isso, a gente na verdade o Mirio que seria a ponte pro Midoriya fazer estágio com o Sir. Cara, e nessa hora a gente descobre uma coisa que é um pouquinho chocante, pelo menos, e pra mim, cara, que se caso ele não tivesse encontrado o Midoriya, o Mirio que iria ter herdado os poderes do All for One. Não, peraí. Do One for All, cara. Sempre buga esse cara. Ou seja, o Mirio que já tem aquele poder full OP dele, teria ainda com ele o One for All. Então, eles vão lá e quando o Midoriya chega lá, ele já fica horrorizado ao ver uma cena entre o Sir e a aprendiz dele. Mas calma, gente. Eles apenas estavam testando uma coisa nova que o Sir tinha criado. Uma coisa que vocês não sabem, gente, é que antes disso, o Midoriya ele tinha perguntado
e pro Mirio como que ele poderia ter feito o Ser aceitar ele e tal. E aí o Togata falou que ele apenas tinha que fazer o Ser rir. É isso, se ele risse, ele seria contratado. Era só isso. Então o Midoriya, ele faz aquela cara igualzinha a do All Might, que é engraçada pra caramba. E nessa hora o Ser, óbvio que fica putaço com aquilo, cara. Ele achou que era tipo uma puta falta de respeito aquilo. Então ele propõe uma outra coisa. Ele coloca lá o contrato e fala que se ele pegar o carimbo da mão dele e assinar, ele tá contratado. E então, óbvio, o Midoriya vai ir pra cima dele pra conseguir isso. E nessa hora a gente descobre a individualidade do Ser, que é de prever o futuro, cara. Ou seja, ele consegue prever o futuro de uma certa pessoa. Esse futuro não tem limite, que eu vou falar aqui uma previsão que ele faz em breve. Porém, ele não pode usar isso toda hora, calma, ele apenas pode usar isso tipo, em uma pessoa de cada vez, digamos assim. Enquanto o Midoriya vai indo pra cima, ele vai aos poucos destruindo o psicológico do Midoriya, falando que não era pro o Midoriya ter sido escolhido, que o Togata que seria essa parada assim. Que fica mais irritado e vai mais rápido ir pra cima dele, até que ele bate a cara na parede. E essa hora, o Ser acaba apenas contratando ele, assim, ele chega e está contratado. Você foi incrível. É meio bugado, né? Mas tudo bem. Então o Ser já avisa eles que eles estão rastreando um pequeno grupo de vilões que era os 8 Mandamentos da Morte. E que tinha como seu líder não Yakuza, mas sim Shizaki. Algo que já nos mostrado no começo. Então o Midoriya e o Togata, eles vão ir na rua para fazer um reconhecimento e tentar encontrar ele. Quando eles esbarram em uma menina que tem chifres. Aí o Midoriya pede desculpa e quando o Midoriya olha pra cima, ele percebe que ele tá de cara com o Shizaki, que diz pra eles apenas deixarem a filha dele em paz. E eles não podiam ir fazer nada porque a missão deles era apenas reconhecimento, era mais nada, então eles não podiam fazer mais nada além daquilo. E nessa hora, cara, nós vemos também que o Shizaki tava usando a filha dele para algumas torturas, cara, que era basicamente eles pegavam a individualidade dela para poder fazer, sabe o que, gente? Para poder fazer balas que tiram a individualidade dos outros. Então, em um certo momento, o Midoriya e o Ser estão conversando e o Midoriya pergunta por que ele e o All Might se distanciaram. E aí o Ser explica que é porque ele tinha visto uma previsão que o All Might morreria se ele continuasse com aquilo. E o All Might não parou e simplesmente continuou. Então o Ser preferiu abandonar e eles ficaram brigados. Ou seja, cara, imagina só a cabeça do Midoriya como tava nessa hora, cara. Ele sabia que basicamente, porque ele tava pensando que ele não era digno do One for All, que era o milho que deveria ter recebido. Ele sabia que o All Might iria morrer e tava se preocupando com a menina de chips, cara. Então, tipo, a cabeça do Midoriya devia estar uma droga nessa hora. Então, o Midoriya vai ir perguntar pro All Might sobre isso e tal. E aí, o All Might explica tudo isso. E ele explica que quando o Ser ele tinha imprevisto isso, na época ele falou que o All Might morreria em 6 ou 7 anos. Ou seja, que na história do anime seria esse ano ou no próximo. O mangá para de focar neles e foca nos outros estágios. Um deles, Uraraka e Yasui, estão fazendo estágio com a herói número 9, que era Ruikyu, que era a heroína dragão. Enquanto o Eijiro fazia estágio com o Sunir. Então o mangá novamente volta a focar no Shizaki e no Shigaraki. E eles decidem finalmente se unirem para montarem o plano do Shizaki. E nessa hora a gente vê a tensão entre as equipes. E nessa hora nós vemos o Tamaki usando os seus poderes. Ele que era aquele amigo do Mirio lá. E cara, o poder dele é muito legal, cara, que é o poder de reaparecer, cara. Ele consegue ter as características daquilo que ele come. Porém, contra um dos vilões, ele toma um tiro, cara. Sim, gente, em uma das lutas ele toma um tiro. Ele toma um tiro bem e daquela arma que eu falei, lembra? Que tira individualidade e tal. E nessa hora, o Eijiro que tava junto, ele fica putaço e mostra o seu endurecimento total, que é uma forma muito da hora, e vai pra cima dele e acaba derrotando o vilão. E então, e depois disso, o Ser, ele monta uma reunião e chama vários heróis e seus aprendizes. E lá ele explica tudo que ele sabe sobre o Shizaki, que o nome de vilão era Overhaul, e também sobre os 8 Mandamentos da Morte, a organização dele. E lá nós sabemos por que aqueles vilões morreram no começo, porque a sua individualidade é juntar ou desfazer qualquer coisa que ele encoste ou que encoste nele. Agora todas as peças se encaixaram! Não só aquilo, ele também tinha as armas, gente, os projéteis que podiam tirar a individualidade de qualquer pessoa. E ele até fala da filha dele, e com base no que o Midoriya e o Mirio falaram pra ele, eles falaram que a filha dele tinha ataduras estranhas no braço. E nessa hora o Ser, ele acaba juntando tudo na cabeça dele e fala que aqueles projéteis vinham da individualidade da filha dele. O nome da garotinha era Eri. E nessa hora o Midoriya, o Mirio, eles prometem a todo o custo que iriam salvar a garotinha. Então, junto o plano do Ser, que usou o poder de previsão e pode saber aonde eles estavam, eles foram ir pra cima deles, cara. E dessa vez eles foram com toda a raiva pra cima do Shizaki. E não só eles foram com um grupo de heróis. Eles se dividiram em 2 grupos. Um grupo deles junto com o Ser e também o Aizawa ia atrás da Eri. E o resto ia atrás dos outros vilões pra não, digamos, atrapalhar eles. Então começa a batalha, cara. E realmente, gente, enquanto o Midoriya e o Togata iam salvar ela, aquele grupo parava os vilões que iam pra cima deles. Assim, dando total caminho pra eles. E cara, quando a maioria dos vilões já estavam presos,
um vilão incrível ataca o Ia, que é aquele herói gordão, tá ligado? E ele é obrigado a usar o seu poder mais forte pra ir derrotar ele, cara, que é um poder que, assim, aquela gordura dele, cara, ela é tudo como se fosse um poder armazenado, que se ele usa tudo, ele fica magro, porém fraco, cara. E ele usa todo aquele seu poder em um soco naquele vilão. Porém, o vilão não é derrotado, cara. Ele fica, tipo... Ele sai de boa. Aquele vilão que era Mimic, o general do Shigaraki. Mas lembra o Mimic todo poderoso, sabe? Então, gente, o Nightmare derrotou ele com um golpe só, cara. Tudo por causa de previsão. Ele só estica a perna e derrota ele, cara. Esse cara é incrível. Enquanto isso, o Shigaraki fugia com a Eri, cara. E nesse momento, o Togata encontra ele, já chega lá, já derrota os dois vilões que estavam com ele. E ele consegue resgatar a Eri dando um socão na cara do Shizaki, velho. Aquela cena foi incrível. Porém, naquela hora o Togata estava sozinho, cara, quando infelizmente uma daquelas balas acerta ele em cheio, cara. Aquelas que tira a individualidade, acerta ele em cheio. E mesmo assim, ele sozinho luta contra ele sem poder nem nada, cara. E ele consegue segurar o máximo de tempo até o Midoriya chegar e salvar ele dando outro soco no Shizaki. Porque o Shizaki só toma soco nesse jogo. Então, os heróis que estavam lá salvam a garota. E quando eles achavam que tava tudo bem, o Shizaki meio que rouba o poder de um dos seus companheiros e fica incrivelmente forte. E fica numa forma gigante, cara. Porém, quando ele fica nessa forma, o prédio que eles estavam estava sendo destruído, cara. Quando uma coisa gigante acerta em cheio o Nightmare. Cara, eu falo que nesse momento eu quase chorei, cara. Então, o Midoriya mostra que ele já pode usar 20% do poder sem se machucar. Ele usa esses 20% de poder pra ir atrás da menina. Vale e lembrar que na luta contra o Kacchan, ele só usou 5% e já quase venceu. Nesse momento, o mangá, ele buga a gente, cara, e não mostra a luta, gente. E sim, ele mostra que quando o prédio ele tava caindo, a Uraraka, ela tinha um plano que era pra poder fazer as coisas e flutuarem pra poderem resgatar a menina. Nossa, podia ter usado isso antes do cara morrer, mas de boa, né? Enfim, galera, aí eles usam isso e assim, a Eri pula, cara, ela se joga. Ela se joga e cai bem nos braços de Midoriya, cara. E aí quando ela segurando o Midoriya, acontece uma coisa incrível, cara. Quando ele vem pra cima, o Midoriya usa 100% do One for All. E uma coisa bizarra que ele não se quebra. Sabe por quê? Porque, cara, a Eri-chan tem o poder de rebobinar as coisas. Ou seja, quando ele usa, ele quebra o braço, né? Então, ela volta pro braço dele e está normal. Com isso, e até então, o Shizaki já tinha se tornado já monstro já. E o Midoriya percebe que ele podia usar 100% do One for All sem se quebrar, ou seja, ele lutaria ao máximo. Então eles vão ir pra cima e o Midoriya apenas com um soco derrota ele. E cara, porém nesse momento parece que os poderes da Eri ficaram um pouco loucos, ela ficou um pouco descontrolada. O que obrigou o Aizawa a parar o poder dos dois olhando pra eles, cara. Assim, os dois desmaiaram. E depois, cara, o mangá ele mostra que eles estão levando o corpo do Shizaki pra um hospital. Quando o grupo do Shigaraki para eles e rouba a ambulância. E melhor ainda, cara, ou pior ainda, eles matam o Shizaki. E depois disso, o Midoriya acorda em um hospital. E ele, tipo assim, e quando o médico ele fala pra ele que ele tá e tudo bem, menos os braços dele, antes do médico falar o que tinha nos braços, o Midoriya ele fala pra ele falar que ele só queria ver como a Eri tava. E a Eri tava desmaiada, porém deu pra ver que o chifre dela tava menor. E cara, eu não tinha falado porque na hora não era muito importante, cara, mas quando o Nightmare caiu, e aquilo nele, cara, antes dele perder a consciência, ele teve só um pensamento, que era que o Midoriya conseguiu mudar o destino do All Might. Gente, o Midoriya conseguiu fazer com que o All Might não morresse, gente. Pode ficar despreocupados que não é o All Might que morre, calma. Então, esse é um dos momentos mais tristes que eu já vi em Boku no Hero, cara, que vai o Midoriya, o All Might e o Togata ver como que tá a situação do Nightmare. E quando eles chegam lá, cara, ele tá à base de aparelhos, tudo destruído. Então, ele tem uma última conversa com o All Might quando ele infelizmente morre, cara, E nessa hora, cara, ver a reação do Milho foi a parte mais triste. Porém, cara, depois o Midoriya oferece o seu poder e pro Milho que fala que ele não quer, porque isso seria errado, que ele queria conquistar de volta o seu poder. Talvez treinando mais ou talvez quando a Eri estivesse mais controlada, pra ela rebobinar e dar de volta o poder dele. Bom, galera, foi uma atitude muito boa do Milho. E assim que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera, se o vídeo espero que vocês tenham gostado, deixa eu compartilhar o like, gente. Antes de ir pro algum amigo seu que curte Boku no Hero, cara, eu resumi ao máximo como vai ser a próxima temporada de Boku no Hero inteira, cara. Aqui com os principais pontos, cara. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu e falou!